Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem e com saúde, né? Também espero que tenham gostado da aula passada e tenham aproveitado bastante. Bom, a aula de hoje é do capítulo 3, percurso 12, aonde fala sobre as intervenções humanas na dinâmica climática, sob responsabilidade de Ana Tabita e eu, Elton John. Lembrando que qualquer dúvida, deixe nos comentários ou perguntar ao professor Maurício. Tudo jóia? Pois vamos seguir. A ação humana e o clima. Gente, não só na natureza, como também na vida do nosso cotidiano, toda ação ela tem uma reação. Se você tem uma ação de fazer o bem, você terá bons resultados, né? E se você ter a ação de fazer o mal, você terá maus resultados. Na natureza não é diferente. Se você desmata, tem consequências. Se você planta, tem consequências. Só que umas boas e outras ruins, né? E infelizmente o que vem acontecendo não só de agora, mas há um bom tempo, só que cada vez vem se alastrando, digamos que trazendo mais prejuízo, né, no nosso globo terrestre. Isso é uma poluição que o homem gera. As ações antrópicas, a ação humana tem cada vez mais tendo mais força com a criação de indústria, automóveis, poluição de rios, extração de minerais, desmatamento, queimadas, tudo isso tem uma consequência. A gente pensa, poxa, mas está gerando emprego, está gerando criação de automóveis, tecnologia, só que tudo isso tem uma consequência. Aí nós pensamos, será que isso tudo é para sempre? Será que vai chegar um dia que não vai esgotar essas coisas, esses recursos minerais que nós temos hoje, muita água, né? Na Amazônia, aquela coisa verde, bonita. Será que vai ser sempre assim? Aonde vamos chegar, né? Eis aquele questionamento que a gente fica se perguntando, né? E com mais ênfase, hoje eu irei falar sobre o desmatamento, que tem aí no livro de vocês, o percurso 12, logo no iniciozinho, tá bom? Bom, desmatamento influencia diretamente o clima local, regional e global. Olha para vocês verem, o desmatamento ele influencia diretamente no clima local, regional e global. Ou seja, a gente pensa assim, mas essas queimadas é só lá na Amazônia e então aqui não vai acontecer nada, entendeu? Não pense assim, pelo amor de Deus, não é nada disso. Se é lá, consequente o mundo inteiro vai ser afetado. Quanto maior a proporção das queimadas, do desmatamento, da poluição, maior é os desastres naturais. Continuando aqui. A retirada da vegetação afeta o retorno do vapor de água para a atmosfera, facilita a ocorrência de erosão do solo e coloca espécies animais e vegetais em risco de extinção. Ou seja, né, o desmatamento, não, além de poluir o meio ambiente, né, a questão de modificar, digamos, que alterar, né, a questão do oxigênio, a queimada, né, como é que digamos, a criação de novos gases. Além disso, além dessa modificação de gases, com a retirada dessa vegetação, ela também interfere até no solo, impedindo que se tenha, né, uma nova plantação, coisas agrícolas, criação de animais, porque chega um momento que o solo ele fica pobre. Cada vez que o homem vai lá e mexe no solo, agora é para desmatar, agora é para queimar, agora é para outra coisa e tudo mais, chega um tempo que esse solo não vai ter mais os nutrientes necessários para uma nova vegetação.
A gente pensa que é uma coisa para sempre. Não, gente, não é. Chega um tempo que o solo fica pobre em nutrientes que ele não tem mais condições de haver alguma plantação ou outra coisa do tipo lá. Graças à tecnologia temos hoje, né, novos experimentos que fazem com que o solo, né, tenta caminhar, né, ressuscitar novamente, mas é uma coisa cara que ainda está em processo, né? Mas continuando aqui. Bom, pessoal, como acabei de falar para vocês, né, a poluição atmosférica ela é causada pelas queimadas, pela queima de combustíveis fósseis de veículos automotores, pela emissão de poluentes por meio de indústrias que não utilizam filtros nas chaminés. Isso é um dos fatores, né? Um dos elementos, na verdade, um dos elementos que causam poluição. Existem vários outros. E consequência disso, uma das consequências, nós temos o quê? As chuvas ácidas. Nós temos sim várias outras consequências, mas aqui eu estou trazendo para vocês aqui hoje, uma das é as chuvas ácidas. O que ocorre? As fábricas, os automóveis, as queimas geram substâncias químicas, onde essas substâncias químicas sobem até a atmosfera. Lá elas se juntam com a água, que por sua vez, além de se juntar com a água, se junta também com outras substâncias da atmosfera, que por sua vez é levada pelos ventos. Quando chega até a superfície, se transformam em chuvas, né? Que resultando o quê? Em chuvas ácidas. E pessoal, essas chuvas ácidas, elas destroem rios, floresta, até mesmo estrutura metálica. Tá entendendo, gente? Estruturas, estátuas, enfim. Claro que eu não tô dizendo assim, choveu ali e acabou tudo. Não me entenda mal. Claro que com o tempo, né, essa frequência toda, essa intensidade de chuvas ácidas, chega um momento que a floresta não suporta, que o rio não suporta. Estão entendendo? Eu trouxe aqui umas imagens para vocês para entender melhor. Olhem, na primeira imagem aqui, ó, vocês podem ver, ó, pessoal, não foi ninguém que foi lá e puxou galho por galho, não. Foi simplesmente as chuvas ácidas, que por sua vez, ó, destruiu por completo, né, a natureza. Olha só isso. Como vocês podem ver, né, tudo isso ação antrópica, ação do homem. Olha só essa estátua aqui, ó, toda corroída. Os rios poluídos, matando os peixes, né? É algo muito sério que precisa ser visto, né? Que precisa de uma atenção. E espero que tenham entendido. Agora eu vou passar para a professora Tabita, tá bom? Bom dia, sexto ano. Eu sou a aluna Tabita, a residente Tabita, e nós vamos falar agora sobre ilhas de calor. As ilhas de calor correspondem às áreas urbanas com temperatura do ar atmosférico mais altos do que as áreas circuncindantes. Então vamos observar isso aqui neste gráfico. Eu trouxe aqui um gráfico que ele vai mostrar a relação da temperatura com as áreas. Nós temos aqui área rural, comercial, centro, residencial urbano e residencial suburbano. Nesse gráfico nós podemos observar que as áreas mais rurais, áreas com menor quantidade populacional, áreas mais arborizadas e menos urbanas, elas tendem a ter uma temperatura menor. Por exemplo, a área rural aqui não chega nem a 30 graus Celsius. Enquanto a área neste gráfico com maior elevação de temperatura é justamente o centro, chegando a quase ultrapassar 33 graus Celsius. Então, o centro seria aqui neste gráfico uma ilha de calor, porque existe nele uma concentração maior de calor, uma elevação de temperatura maior do que nas regiões circunvizinhas. Mas por que isso se dá? Como é que isso se dá? Por que isso ocorre? Por que as áreas mais urbanizadas são áreas com elevação de temperatura maior? Justamente porque elas possuem características
que vão comprometer essa absorção de radiação. Características próprias, por exemplo, a absorção de radiação pelas edificações e por materiais comuns na cidade, como asfalto, concentração de edifícios altos, que vão interferir na circulação dos ventos, poluição atmosférica, que vai reter a irradiação do calor refletido pela superfície em meio urbano, consumo de energias elétricas e combustíveis fósseis, como gasolina, diesel e gás, que provocam o aquecimento da temperatura, escassez de coberturas por vegetação, entre outros fatores, vão contribuir para essa elevação de temperatura. Então, eu trouxe aqui um esquema que mostra mais ou menos a sequência de como isso ocorre. De dia, o sol esquenta o cimento, né? No 2, um pouco dessa energia irradia de volta para a atmosfera, mas a maior parte dessa energia vai ser absorvida pelo cimento. De noite, a energia acumulada no cimento continua irradiando, deixando temperaturas do ar até 12 graus Celsius mais quente do que uma área com verde. Então, quais seriam as soluções para isso? Porque nós podemos observar que sempre que nós estamos com a área mais urbanizada, com maior presença de vegetação, nós temos uma temperatura mais agradável, na verdade. Então, a solução seria justamente trazer essa vegetação. Telhado verde, tirar o cimento, substituir por verde, se possível, vasos, sombras, pisos que absorvem menos calor. E por quê? Porque essas áreas verdes, que têm cobertura vegetal, o solo ele vai conseguir absorver menos o calor e refletir mais e mandar essa energia mais para a atmosfera. Enquanto nessas áreas que tem a cobertura de cimento, a radiação vai ficar presa ali dentro. Ele não vai conseguir absorver. Justamente é isso que vai causar um aumento de temperatura naquela região. Então, para trazer um exemplo prático, eu trouxe aqui para vocês uma análise da formação de ilhas de calor em Fortaleza, a nossa capital. Nós temos aqui na figura 1, no ano de 2001, a primeira imagem, que é uma imagem de satélite, que ela vai mostrar aqui. Essas áreas roxas correspondem às partes urbanizadas e as áreas verdes correspondem à vegetação. E na imagem 2 ao lado, nós temos as temperaturas. Então, nós podemos observar aqui o predomínio de cor azul e verde, na verdade. Toda essa cor azul e verde presente nessa imagem mostra que temperaturas mais presentes ali naquela cidade foi no ano de 2001. As temperaturas eram entre 20 a 21 graus e entre 22 a 24 graus em sua maioria. Ou seja, no ano de 2021, essas eram temperaturas médias na cidade de Fortaleza. Observe agora no ano de 2007 e veja a diferença. Nós podemos observar que na imagem de satélite há menos quantidade de verde, há uma diminuição da vegetação e, consequentemente, nós temos temperaturas mais elevadas, porque o mapa agora de azul passou para amarelo e laranja, que são cores que correspondem a temperaturas de 21 a 25 graus e de 31 a 30 graus Celsius, podendo chegar até 30 graus Celsius. Vejam aí a enorme diferença que nós temos aqui no período de 7 anos. Como é que a cidade de Fortaleza está agora em 2021? Imaginem aí. Então, essa é um exemplo prático de uma ilha de calor. A nossa cidade, nossa capital de Fortaleza. Vamos agora falar sobre outro efeito, o efeito estufa, que todos vocês já devem ter ouvido muito falar. Então eu trouxe aqui para vocês uma charge que diz assim: Polo Norte 2100. O pinguim fala para o outro: oxente, né? Que nós sabemos, é uma expressão muito nordestina. E aqui nós temos várias representações aqui de calor, o sol, o cacto, que é de uma vegetação característica do Nordeste, mostrando como é que esse autor, né, fazendo uma crítica, como o autor vê o Polo Norte lá em 2100, fazendo referência principalmente ao aquecimento global. E aí nós vamos entender como é que o efeito estufa tem essa relação com o aquecimento global. Nós temos aqui
uma representação para vocês. Aqui seria a Terra, os gases do efeito estufa. Então, o efeito estufa, nós precisamos entender, primeiramente, o que é a estufa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer uma estufa, mas várias pessoas que gostam de cultivar plantas, elas colocam as plantas, as flores, dentro de uma estufazinha, né? Uma região com praticamente um paninho. E nessa região, a estufa vai conseguir absorver o calor do sol, mas vai conseguir manter aquele local aquecido. Então a Terra tem justamente um efeito semelhante. Há na atmosfera terrestre um conjunto de gases que formam o efeito estufa e esses gases conseguem absorver, principalmente o CO2, permite que a luz passe por eles. Parte da energia solar é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre, e esses mesmos gases, porém, retêm grande parte do calor da luz do Sol. Este calor é refletido de volta para a superfície pelas moléculas do gás do efeito estufa, gerando mais calor. Então, uma parte ela vai ser absorvida naturalmente pelo Sol, mas outra parte, por conta desses gases, principalmente o CO2, vai ficar ali e vai gerar mais calor. Esse é um efeito que a gente precisa entender que é um efeito natural e ocorre justamente para manter a superfície terrestre aquecida. Mas o que tem acontecido? Os efeitos antrópicos têm promovido um aumento desse aquecimento. Então nós vamos falar agora sobre as principais atividades humanas que contribuem na emissão desses gases na atmosfera terrestre, principalmente do dióxido de carbono, que é produzido através da queima de vegetação para desflorestamento, e de combustíveis fósseis como petróleo, carvão, mineral e etc., que vão causar a liberação desse dióxido, que, entre outros gases liberados na atmosfera por atividades humanas, esse é o que mais interfere na dinâmica climática. Entre outros, como o óxido nitroso, que é produzido principalmente pela emissão de agrotóxicos e agropesticidas presentes no agronegócio, o metano, que é produzido através da criação de bovinos, os clorofluorcarbonetos, que são gases emitidos na utilização de máquinas da indústria, entre outros. Então nós temos aqui uma imagem que demonstra o que já foi dito, né? O Sol, que vai trazer a energia solar, que vai ser refletido, mas uma parte vai ser absorvida pela camada da atmosfera, e as ações antrópicas, de desmatamento, queimada, gases de efeito de estufa com combustíveis fósseis, que vão contribuir para emitir radiação. Uma parte da radiação vai escapar, mas a outra parte vai ser absorvida por esses gases, que vai contribuir com a elevação da temperatura do nosso planeta. Então nós temos aqui o aquecimento global, através desse mapa mundi, que mostra de 1880 até 2019 quão foi significativa a elevação da temperatura do planeta, mostrando como as atividades antrópicas estão contribuindo para uma aceleração nesse aquecimento. E fica aí a reflexão do que nós podemos fazer quanto indivíduos para conscientização ambiental, que é tão importante, porque afinal é onde nós moramos, né? Então, contribuir para um planeta melhor é contribuir para uma vida melhor. E a vida dos que ainda virão. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo, com essa aula. E até a próxima.